Eram quase 9 horas da noite, quando Jesus chegou com os discípulos a Getsêmani. Ainda reinava a escuridão na terra, mas no céu a lua já espargia a luz prateada. Jesus estava muito triste e anunciou-lhes a aproximação do perigo. Os discípulos assustaram-se e ele disse a 8 dos companheiros que ficassem no jardim de Getsêmani, no lugar onde havia um caramanchão. Ficai aqui, disse, enquanto vou ao meu lugar rezar. Tomando consigo Pedro, João e Tiago, o maior, subiu mais para o alto e, cruzando um caminho, avançara numa distância de alguns minutos do Horto das Oliveiras, ao pé do monte. Ele estava numa indizível tristeza. Pressentia a tribulação e tentação que se aproximavam. João perguntou-lhe como podia agora estar tão abatido, quando sempre o tinha consolado. Então Jesus disse: minha alma está triste até a morte. E olhando em redor de si, viu de todos os lados se aproximarem angústias e tentações, como nuvens cheias e figuras assustadoras. Foi nessa ocasião que disse aos apóstolos: ficai aqui e vigiai comigo. Orai para não serdes surpreendidos pela tentação. Eles ficaram então ali. Jesus, porém, adiantou-se ainda mais, mas as horrorosas visões assaltavam-no, de tal modo que, cheio de angústia, desceu um pouco à esquerda dos 3 apóstolos, escondendo-se debaixo de um grande rochedo numa gruta de talvez 7 pés de profundidade. Os apóstolos ficaram em cima desse rochedo, numa espécie de cavidade. O chão da gruta era suavemente inclinado e as plantas pendentes do rochedo, que sobressaía em frente, formavam uma cortina diante da entrada, de maneira que quem estivesse dentro da gruta não podia ser visto de fora. Quando Jesus se afastou dos discípulos, vi em redor dele um largo círculo de imagens horríveis, o qual se apertava mais e mais. Cresceu-lhe a tristeza e a tribulação e retirou-se tremendo para dentro da gruta, semelhante ao homem que, fugindo de uma repentina tempestade, procura abrigo para rezar. Vi, porém, que as imagens assustadoras o perseguiram lá dentro da gruta, tornando-se cada vez mais distintas. A estreita caverna parecia encerrar o horrível espetáculo de todos os pecados cometidos, desde a primeira queda do homem até ao fim dos séculos, como também todos os castigos. Foi ali, no Monte das Oliveiras, que Adão e Eva, expulsos do paraíso, pisaram primeiro a terra, e foi nessa caverna que choraram e gemeram. Tive a clara impressão de que Jesus, entregando-se às dores da paixão, que ia começar e sacrificando-se à justiça divina, em satisfação de todos os pecados do mundo, de certo modo retirou a sua divindade para o seio da Santíssima Trindade. Impelido por amor infinito, quis entregar-se à fúria de todos os sofrimentos e angústias, na sua humanidade puríssima e inocente, verdadeira e profundamente sensível para a expiação dos pecados do mundo, armado somente do amor do seu coração humano. Querendo satisfazer pela raiz e por todas as excrescências do pecado e da má concupiscência, tomou o misericordioso Jesus no coração a raiz de toda a expiação purificadora e de toda a dor santificante, por amor de nós pecadores, e para satisfazer pelos pecados inumeráveis, deixou esse sofrimento infinito estender-se, como uma árvore de dores, e penetrar-lhe com 1000 ramos todos os membros do corpo sagrado, todas as faculdades da alma santa. Entregue assim inteiramente a sua humanidade, implorando a Deus com tristeza e angústia indizíveis, prostrou-se por terra. Viu em inumeráveis imagens todos os pecados do mundo. Com toda a sua atrocidade, tomou todos sobre si e ofereceu-se na sua oração, para dar satisfação à justiça do Pai Celestial, pagando com os sofrimentos
toda essa dívida da humanidade para com Deus. Satanás, porém, se movia no meio de todos os horrores, em figura terrível e com um riso furioso, enraivecia-se cada vez mais contra Jesus e, fazendo passar-lhe diante da alma visões sempre mais horrorosas, gritou diversas vezes à humanidade de Jesus: Que? Tomarás também isto sobre ti? Sofrerás também castigo por este crime? Como podes satisfazer por tudo isso? Veio, porém, um estreito feixe de luz da região onde o sol está entre as 10 e 11 horas, descendo sobre Jesus, e nela vi surgir uma fileira de anjos que lhe transmitiram força e ânimo. A outra parte da gruta estava cheia de visões horrorosas dos nossos pecados e de maus espíritos que o insultavam e agrediam. Jesus aceitou tudo. O seu coração, o único que amava perfeitamente a Deus e aos homens, nesse deserto cheio de horrores, sentia com dilacerante tristeza e terror a atrocidade e o peso de todos esses pecados. Ai, vi tantas coisas ali, nem um ano chegaria para contá-los. Meditação da Paixão, Ana Catarina Emerick.